para todos sempre seja louvado o nome do nosso Pai amado, Deus de poder e de autoridade, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ao nome glorioso, amado e fino, puro, o nome do Espírito Santo de Deus. A Ele seja a glória, o louvor, a adoração ao Pai, a adoração ao Filho, a adoração ao Espírito Santo. Glorifique e exalte a este Deus, exalte ao Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Vamos ler aqui um versículo na palavra de Deus, no segundo livro da Bíblia, é o livro de Êxodo. Êxodo, vamos ler esta passagem bíblica, porque você vai ver Deus falar conosco. Êxodo, capítulo de número 33, e versículo de número 13, diz assim: Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber os teus caminhos, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Deus está falando aqui na palavra dele. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos. Quem está falando isso? Moisés estava falando para Deus, porque Moisés, ele era um amigo de Deus. Moisés foi o único homem que pôde falar com Deus cara a cara. Deus falava com ele e ele falava com Deus. Deus dizia o que queria a ele e ele dizia o que queria a Deus. Ele pedia a Deus, ele se humilhava a Deus, mas ele teve a revelação grandiosa de falar com Deus cara a cara. Então Moisés falou com Deus e Deus falou com Moisés o seguinte: Deus disse para Moisés no versículo 14: Irá, pois, a minha presença contigo para te fazer descansar. Que maravilha! Deus falar com o homem e dizer para o homem cara a cara: irá a minha presença contigo para te fazer descansar, para te fazer caminhar, para te fazer vencer passo a passo. Não é fácil, mas ouvindo de Deus, não tenha dúvida que Deus falar, está falado. Quando Deus fala com uma pessoa, não há nenhuma dúvida, não há nenhum obstáculo, ninguém pode impedir. Mas esse não é Deus, foi Deus quem falou, foi Deus quem se revelou a Moisés. E Deus agora está se revelando na sua palavra e está dizendo: irá, pois, a minha presença contigo para te fazer descansar. E Moisés não perdeu a oportunidade, porque Moisés não estava falando com um amigo como fala com a pessoa com brincadeira. Deus era amigo de Moisés, mas Moisés sabia manter aquela amizade, porque Deus falava com Moisés e Moisés falava com Deus, porque Deus viu a característica de Moisés. Moisés tinha caráter de homem de Deus. Moisés sabia como falava com Deus e Deus falava com ele. Existia um povo muito grande que estava regido por Moisés. Um povo muito grande, é inumerável o número desse povo. Dizem os historiadores, conforme eles dizem que era maior do que todo o estado de Pernambuco. Todo o estado de Pernambuco é muita gente. Imagine quantas prefeituras tem. Imagine um governador conhece tantas prefeituras, mas não conhece todas. Mas Deus conhecia cada um daquelas pessoas. Deus conhecia cada um dos trabalhadores, dos servos de Moisés, dos servos dele que estava na mão de Moisés. E Deus queria Moisés prosperando. E ele disse naquela hora para Moisés: irá a minha presença contigo, Moisés,
para te fazer descansar. Que palavra poderosa, que palavra gloriosa, que palavra de Deus, meus amigos. Não tenha medo, se Deus está dizendo, irá a minha presença contigo para te fazer descansar, confia em Deus, confia na palavra de Deus, porque Deus, Ele fala conosco, Ele se revela para nós, mas nós precisamos entender quando é que Deus está falando, quando é que Deus fala com você. Não precisa ninguém lhe orientar, você vai aceitar o Senhor Jesus Cristo, você vai viver com o Senhor Jesus Cristo. Depois de alguns anos, de alguns dias, depende de Deus com você, você vai ouvir Deus falar e falar com você mesmo. Deus fala com o homem mesmo. Tinha um irmão que era muito meu amigo e Deus se revelou muito através dele para mim. E ele já morreu, mas ele falava, Deus fala com o homem cara a cara ainda. Deus fala contigo, Brivaldo. Deus fala com você. E eu não entendi ainda. Mas dos momentos que eu comecei a buscar a Deus, comecei a ver que Deus falava com o homem. E eu, Deus, meu Deus, tu fala comigo, Deus, tu tem de se revelar a mim. Deus se revelou para mim e falou comigo e disse para mim o que ele quis dizer. E eu até hoje conservo a fé, a graça, o poder de Deus na minha vida. Conserve isto. Se você não tem conhecimento de que Deus fala com você, busque agora. Deus vai falar com você. Deus vai se revelar com você, para você, e Ele vai dizer o que Ele quiser para você. E Moisés ouviu esta palavra. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Mas Moisés ainda queria muita palavra de Deus, porque ele estava falando com Deus. O povo era numeroso, era um povo obstinado, mas era um povo de Deus, que Moisés tomava conta daquele povo. Então disse Moisés a Deus, como pois sabereis agora? Veja Deus, o que Deus fala para Moisés. Então Moisés disse-lhe, se tu mesmo não fores comigo, não nos faça subir daqui. Ainda disse para Deus, se o Senhor mesmo não for comigo, não nos faça subir daqui. Esta é a certeza que Moisés tinha, que Deus estava com ele. Deus estava com ele cara a cara. Deus falava com Moisés e Deus disse, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E ele disse mais para Deus, como pois sabereis agora que tenho achado graça aos teus olhos, se tu estás falando comigo? Deus estava falando com Moisés e Moisés estava falando com Deus. Era uma revelação profética, era Deus que estava falando com ele cara a cara. E ele disse, como pois saberás agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como é que vamos saber? Aleluia. E Deus disse para ele, acaso não é porque andarei conosco, de modo que seremos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então Deus estava dizendo que havia uma separação desse povo dele ao povo da terra. O povo do mundo faz tudo, dança, brinca, pula, tira a roupa, faz todas as palhaçadas, e vocês acham não de nada. Mas se uma pessoa brincar com a pequena brincadeira, você diz, ó, o crente. É a revelação que este é o povo de Deus. Você tem razão de dizer, olha o crente, porque o povo de Deus tem uma marca. O povo de Deus tem uma marca e esta marca é registrada. Não tem quem tire esta marca. Então Deus disse para Moisés, então disse o Senhor a Moisés, porém também disse Deus para Moisés, aleluia, porém também isto, porque tenho dito, quando achares graça aos meus olhos, te conheço por este nome, pelo meu nome. Deus agora estava dizendo a ele que ele era conhecido pelo nome dele. O nome de Deus
é conhecido nas nossas vidas. O nome de Deus é conhecido na vida do povo de Deus. Quantas pessoas dizem, o povo de Deus, esse aí é povo de Deus, às vezes estão zombando, mas dizem que são povo de Deus, são um povo abençoado. Por isso que a Bíblia diz, eis que surge um povo forte, é vestido de poder, que não teme nem a morte. Quem a ele pertencer é um povo escolhido, é um povo glorioso, é o povo de Deus que está aqui agora pregando a palavra de Deus. E Moisés ouviu esta palavra de Deus e você está ouvindo agora. Não te cansa, não pense que você está cansado, não pense que você está só. O Espírito de Deus está com você e está dizendo, irá pois a minha presença contigo para te fazer descansar. Não tenha medo, Deus está te falando, Deus está te orientando e está dizendo para você, irá a minha presença contigo. A presença de Deus vai contigo agora e você vai descansar. Ah, como é bom você descansar na presença gloriosa, na presença majestosa, na presença de Deus, o Deus de poder, o Deus de graça, o Deus de fé, o Deus da palavra, o Deus que vive, o Deus que reina para todos sempre. Deus está dizendo aqui, então disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça nem sair daqui. Se Deus não for com você para este negócio, Deus está falando agora com você na sua palavra. Se Deus não estiver neste negócio, Deus não vai nem acontecer nada. Sabe por quê? Porque Deus não está neste negócio. Agora, se Deus deixar você fechar este negócio, pode saber que Deus está com você. Pode vir batalha, pode vir obstáculo, pode vir qualquer coisa, mas você vai conseguir, porque Deus permitiu que você fechasse este negócio. Se Deus permitiu, então aguarda a palavra de Deus. Seja firme, seja de fé, porque o Senhor está contigo. É o Deus de poder, é o Deus de autoridade que está com você dizendo, eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo, minha filha, minha jovem, eu estou contigo, meu jovem, eu estou contigo, meu ancião, eu estou contigo, minha anciã, eu estou contigo. Não desanima. Avança, 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 não desiste por hipótese alguma. Avança pela fé. O Senhor está contigo, o Senhor vai contigo em todas as batalhas, em todos os embaltes. Deus está contigo te dizendo, eu sou contigo, não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu vai herdar a terra prometida. Sim, você tem a salvação, mas você também tem muitas batalhas aqui na terra, que Deus sabe que você fez aquele negócio e agora você tem de fechar aquele negócio. Você está naquele problema grande, você está precisando vencer aquele obstáculo e agora você vai vir a solução de Deus e Deus está dizendo, eu estou contigo. Não desanima, não te assuste, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A minha presença será contigo para te fazer descansar. A presença de Deus será contigo. A presença de Deus será contigo para te fazer descansar. A presença de Deus está contigo para te fazer descansar. Descansa. A batalha está na vitória. Não tenha medo. A batalha é a vitória que Deus está te dando agora. Não te desanime. Não olhe para frente. Não olhe para trás. Não olhe para um lado. Não olhe para outro. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E se Ele garantiu a tua vitória,
Não fique abismado, não. Você vai ter esta vitória. Não fique abismado. A vitória é tão grande que você está tão abismado. Não se abisme. Vá, porque você precisa desta vitória. Você precisa de ajudar pessoas. Você precisa de caminhar. Você precisa de construir. Você precisa de fazer muitas coisas. Se você precisa disso, Deus está com você. Deus está nesta batalha. Deus entrou com você e Ele não tem batalha que Deus entre para não dar vitória no fim. O Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, não te desanima, não te desanime. Ele está dizendo: a minha presença será contigo para te fazer descansar. A minha presença será contigo para te fazer descansar. Aleluia, glória a Deus.